O Vasco da Gama, meu amigo, está perto de fechar a sua segunda contratação para o setor ofensivo. Após acertar com o atacante argentino Benjamin Garré, o Vasco está encaminhando a contratação do ponta esquerdo português Nuno Moreira, jogador de 25 anos de idade, cria das categorias de base do Sporting de Portugal e hoje um dos grandes destaques do futebol português, vestindo a camisa do Casa Pia. Nestas últimas horas de segunda-feira, o Vasco da Gama chegou a um acordo com o jogador. A gente havia informado a vocês no Acorda Vascão de hoje sobre as negociações que vinham acontecendo. O Vasco, diante das propostas que Nuno Moreira recebeu do Braga de Portugal e de um clube do futebol europeu, estava meio duvidoso com relação a qual passo dar na carreira, ou permanecer na Europa, ou vir para o futebol brasileiro. E as conversas foram boas, tá? As conversas foram positivas. O Vasco da Gama conseguiu chegar a um acordo inicial com o ponta português para sua chegada ao Cruz Maltino, tá? As conversas realmente foram, enfim, e é assim que eu falo, enfim, boas entre um jogador e o Vasco da Gama. O Vasco ainda conversa diariamente com seu staff e mantém contato, até porque ainda não fechou com o clube português. O Casa Pia, clube que detém os direitos econômicos desse atleta até o meio do ano que vem. O jogador, no meio da temporada, já havia recebido uma proposta do Braga. No meio da temporada não, agora no início do ano, o Casa Pia recebeu uma proposta do Braga por 3 milhões de euros. A resposta do Casa Pia para o Braga foi: se não pagar o valor da multa, o Nuno Moreira não sai daqui. O valor da multa rescisória de Nuno Moreira é de 3 milhões e meio de euros. O Braga não quis pagar 500 mil euros a mais para levar o ponta. E nesse momento é a mesma situação para o Vasco. Quer levar Nuno Moreira? Paga. E o Vasco está disposto a fazer isso. O Vasco aceitou pagar o valor da multa rescisória de 3 milhões e meio de euros para comprar os direitos econômicos do jogador. O português não tem muito o que fazer. Se o Vasco quer pagar, e vai pagar, só cabe ao clube português liberar Nuno Moreira. Entretanto, qual é a situação? O Casa Pia está receoso em liberar o Nuno Moreira ao Vasco da Gama e não receber o dinheiro, não receber a grana. Por quê, meu amigo torcedor? Porque o Vasco da Gama, diante de tudo que aconteceu nesse passado recente, infelizmente, tá? Contratou um clube do Casa Pia no início do ano passado, que foi o Cleiton. O Cleiton era o grande destaque do Casa Pia à época, como hoje é o Nuno Moreira também. O Vasco, à época, aceitou pagar 20 milhões quase de reais pelo Cleiton, mas o Vasco não pagou o Casa Pia até dado momento. Então, assim, o Casa Pia não confia no Vasco. O Vasco tá com esse nome sujo na praça pelas dívidas feitas ao longo de todo o futebol mundial, europeu, sul-americano, brasileiro, é dívida na Argentina, é dívida no Brasil, é dívida agora em Portugal também com o Casa Pia. Então, assim, o Casa Pia ainda não aceitou a saída do Nuno Moreira, pois pede garantias financeiras ao Vasco da Gama diante de tudo aquilo que aconteceu recentemente na contratação do atacante Cleiton. Então, essa é a situação. O Vasco tem um acordo com o Nuno Moreira, o Vasco aceitou pagar o valor da multa, o que não tem muito o que o Casa Pia fazer com relação a isso, mas há aí como eu posso dizer, uma desconfiança do Casa Pia. O Vasco ofereceu de pagar esse valor de 3 milhões e meio de euros, quase 20 milhões de reais, de forma parcelada, né? E é isso que vem travando. Porque o Vasco ofereceu de pagar de forma parcelada e o Casa Pia não quer isso de forma parcelada porque não confia, né? Exatamente por conta dessa fama de má pagador do nosso Cruz Maltino. Mas enfim, o Vasco, de acordo com informações até do jornalista Lucas Pedrosa, após o pedido de garantias financeiras do Casa Pia, vem enviando as garantias financeiras para o clube português, inclusive topando dar até uma entrada financeira maior, tá? Para conseguir a liberação do jogador, e espera aí até o final dessa semana, até essa próxima sexta-feira, avançar e fechar a compra dos direitos econômicos de Nuno Moreira. O que é rotina no clássico aquecida nesse programa dos milhões aqui agora, do Rio de Janeiro? Rotina, né, gente? A gente apresentou o jogo na sexta-feira, mostrando o abismo, né, o outro patamar que marca, nesse momento, Flamengo e Vasco, e o jogo acabou comprovando e aumentou as estatísticas de um domínio, que eu vou usar um termo que o Lédio usou para a partida, mas eu vou estender para o histórico recente, constrangedor para a história de um clássico, né? O Vasco não vence o Flamengo há 8 jogos, a última vitória do Vasco contra o Flamengo foi no Carioca de 23. Nos últimos 30 jogos foram 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e só duas vitórias do Vasco nos últimos 30 jogos. O Flamengo nesses 30 jogos goleou o Vasco 3 vezes, incluindo aí um 6-1 no Brasileiro do ano passado. E desde 1988 o Vasco não vence uma final do Flamengo. Então assim, é um jogo que está muito marcado pelo desnível, pelo abismo, e eu não sei como falar desse clássico sem entrar nessa questão. Virou um clichê falar de Vasco e Flamengo pelo abismo financeiro, pelo abismo técnico, mas eu não sei como falar desse jogo, porque outros times, o Fluminense, por exemplo, ele consegue equilibrar no histórico recente com o Flamengo, mesmo
muito distante do investimento do clube. O Vasco não consegue. O Vasco tem sofrido demais assim na mão do Vou falar uma coisa aqui que eu ainda não tinha falado, nem escrito em rede social, não falei sábado, que eu achei que ia levar muito tempo a elaborar isso. Já falei para algumas pessoas do meu círculo mais próximo, que talvez irrite alguns vascaínos, mas a impressão que eu tenho é que o Flamengo não vê mais o Vasco como um grande rival nesse momento. Essa geração de jogadores do Flamengo vencedores. Entendeu? Porque... Para quem viu aquela rivalidade dos anos 70, 80... Passou a ser um lugar comum. Eles têm quase certeza que eles vão ganhar o jogo. Então, não é que eles não respeitam o Vasco, mas a rivalidade do Flamengo hoje no Rio... acho que a dúvida é de quanto. Fora de São Paulo, hoje do quanto vai ser o jogo. A rivalidade dos jogadores do Flamengo, desse time, é Botafogo, Fluminense, pelo bicampeonato do Fluminense há 2 anos. Não, com o Felipe, Palmeiras, mas Botafogo mais, Palmeiras e Atlético. Esses são os jogos. O Vasco passou a ser aquele clube... Pô, é um clube que tem história, que foi o nosso rival, mas, cara, você via no jogo domingo que o Flamengo tinha respeito pelo Vasco, pela história, pelo Coutinho, os jogadores cumprimentavam o Coutinho, o Bruno Henrique estava light, o Cocão deu uma bolada nas costas dele, o Bruno Henrique reclamou manso, o Wesley depois daquele lance pediu desculpa, o Felipe Luiz elogiou o time do Vasco no final, disse que o time do Vasco jogou bola. Então, cara, virou quase uma parceria ali do time do Flamengo com o Vasco. Ó, a gente não quer esculachar, cara, porque deixou de ser rival. Vai voltar a ser um momento. O Vasco é muito grande, tem uma história maravilhosa, vai voltar a ser. Nesse momento, a rivalidade não está ali. Posso acrescentar uma coisa? Você concorda, PC? Concordo, e acho que tem um episódio do jogo e ele não pode, pelo menos, ser pautado por uma distorção. Porque no segundo tempo, o Vasco deu uma melhorada. Não foi o Vasco que deu uma melhorada. Teve um ajuste feito, mas o Flamengo, com a vantagem e a facilidade que o jogo teve no primeiro tempo, também deu uma diminuída na sua postura. Vamos dividir o jogo em 4 partes, né? Em 3 dessas 4 partes, o Flamengo massacrou o Vasco. Em 1/4 do jogo, o Vasco equilibrou as ações. Equilibrou, mas muito desse equilíbrio ele aconteceu porque o Flamengo tira um pouco o pé do acelerador. Concordo. Porque aí, quando o Flamengo, quando tem o cruzamento, o Verratti cabeceia a bola, bate no travessão, o Flamengo imediatamente se reconecta com o jogo. Veio o tempo técnico, e aí o Vasco, novamente, o jogo passa a ter... Esse era um gol que era 2-0 ainda no primeiro tempo, anulado pelo impedimento do Varela, que dá um cruzamento primoroso de perna esquerda ali pro Bruno Henrique fazer um gol anulado. E aí vem o comecinho do segundo tempo, que é esse período a que você se refere. Exato, em que o Flamengo dá uma diminuída. Teve um ajuste, o Carille reposicionou a equipe, ok, mas isso está muito mais ligado à diminuída de ritmo do Flamengo, recuperada logo depois da cabeçada da bola que o Verratti ali manda no travessão, e pronto. O que você viu o jogo inteiro foi um Vasco em que em nenhum momento ele conseguiu competir com o Flamengo. O Vasco recentemente tentou a contratação de Brian Rodrigues. Até conseguiu chegar a um acordo com a América do México pela compra dos direitos econômicos do jogador. O peso, na negociação foi muito até do próprio Brian, que forçou um pouco a sua saída do nosso Cruz Maltino. O Brian definitivamente desejou a sua vinda para o Vasco da Gama e forçou essa saída junto ao América do México. O América do México, muito relutante diante dos valores oferecidos pelo Vasco da Gama, acabou liberando a venda dos direitos econômicos de Brian Rodrigues para o nosso Cruz Maltino. Entretanto, mesmo, América do México e Vasco chegando a um consenso, chegando a um acordo, e também, o próprio jogador chegando a um acordo aí com o Vasco da Gama para se transferir para a nossa Corinthians Histórica. O salário que o Vasco colocou na mesa do Brian Rodrigues foi muito bom, isso agradou a ele. Tudo assim, tempo de contrato, tudo que o Vasco colocou na mesa do Brian agradou ao jogador. E o valor que o Vasco colocou na mesa do América, que foi de acordo com informações de 6 milhões de euros, algo em torno hoje aí com o dólar a quase 6, mais ou menos 36, 35 milhões de reais, agradou também a América do México. E aí você vai falar aqui nesse momento, Lucas, calma aí. Os valores agradaram ao Brian, ao América do México. Por que não fechou? Porque a janela, nesse momento, do futebol mexicano, já foi fechada. O América do México hoje não pode comprar mais nenhum atleta. A janela do futebol mexicano se fechou. E o América do México entende, nesse momento, que perder o Brian Rodrigues é uma loucura. Posso falar assim, é uma loucura o América do México perder o Brian Rodrigues, pois o Brian é o titular da América do México, é um jogador que é peça importante, fundamental para o América do México. E o América do México entende que não há tempo, e realmente com a janela fechada, para trazer uma peça de reposição para Brian Rodrigues. Então, exatamente, meu amigo torcedor, diante disso, o América do México aceitou os valores,
mas pelo fato do Vasco ter deixado para avançar na contratação e colocar o valor alto na mesa do América do México muito em cima do período de fechamento, o América do México disse assim, olha, eu aceito o valor, a gente fecha um negócio, mas o Brian Rodrigues só vai chegar ao Vasco da Gama no meio do ano, que é quando o América do México terá, pelo fato da janela estar aberta, né, terá tempo de ir ao mercado e contratar um atleta para repor a saída do ponta uruguaio. Essa é a situação hoje, tá? Mas o Vasco ainda não desistiu. O Vasco ainda busca a contratação do jogador. E qual é a estratégia que o Vasco da Gama nesse momento vem utilizando? A ida de Jean David Menezes para o clube mexicano e automaticamente a vinda de Brian Rodrigues para o Vasco da Gama. O Jean David Menezes ele não pode ir para o futebol mexicano nesse momento, tá? Mas o Vasco tenta colocar Jean David Menezes na mesa com uma garantia para que o América do México já assim que a próxima janela for aberta já ter um reforço para a ponta esquerda, para convencer o clube mexicano a liberar o Brian Rodrigues antes da janela do meio do ano. Informações aí do portal AS mexicano é que nas últimas semanas o Vasco voltou a conversar com a América do México e nesse momento segue contato, as conversas seguem abertas com o clube mexicano para conseguir a contratação do ponta esquerda uruguaio, tá? Definitivamente as coisas não fecharam à época, algumas semanas atrás, mas o Vasco hoje tenta essa cartada aí de Jean David Menezes, que é um nome, por incrível que pareça, tá? Muito valorizado no futebol mexicano por ter brilhado vestindo a camisa do Toluca nessas últimas temporadas. Nesse momento, informações é que o clube mexicano se mantém muito firme na posição por Brian Rodrigues de não liberar o jogador, a menos assim que a proposta financeira do Vasco venha a ser uma proposta diferente dos 6 milhões de euros, uma proposta realmente irrecusável, mas o Vasco tenta aí, da forma que dá, definitivamente convencer o América do México a liberar Brian Rodrigues. Valor que o América do México queria, pelo menos, liberar de 10 milhões de dólares. O Vasco conseguiu chegar a um acordo por 6 milhões de dólares. Então, assim, mesmo pagando 6 milhões, colocando o Jean David Menezes na operação, o América não vai liberar. Hoje está completamente descartado pelo clube mexicano a chegada, né, de Jean David Menezes, ou seja, envolver o ponta chileno nas tratativas, mas é o Vasco tentando do jeito que pode aí convencer o América do México a liberar esse ponta esquerda para a temporada de 2025. Vale a pena a insistência? Deixa a sua opinião aí nos comentários, porque a gente fica por aqui.